Nós vamos falar um pouco agora sobre políticas públicas de fauna doméstica em Minas Gerais e a atuação do Estado em apoio aos municípios. E quem vai tratar desse assunto, ele é médico e veterinário da Diretoria de Fauna Doméstica, é isso mesmo? É o Pedro Hugo Henriques Cunha. É até difícil assumir que depois aparece o Coutinho, né, gente? Mas vamos tentar manter o nível aqui, tá? Quem ia me palestrar hoje seria a Patrícia, superintendente, mas ela teve uma agenda com o governador, então eu me substituí, tá? Eu vou falar um pouco sobre as políticas públicas de fauna doméstica aqui em Minas Gerais. O que o Estado ele desenvolve, quais são os programas, tá bom? E não tem como eu não falar, não tem como falar de políticas públicas de fauna doméstica sem passar nossas diretrizes legais, nossa legislação. Iniciando pela Lei 21.970 de 2016, tá? Essa lei, ela dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos, tá? Nessa lei, ela vai trazer alguns artifícios, como a vedação às ações de extermínio. Quem lembra como antigamente os cães, né, os cães de rua, os gatos eram exterminados, as famosas carrocinhas, aqueles cachorros eram laçados, geralmente eles eram exterminados em câmeras de gás. Hoje em dia isso é proibido, isso não pode acontecer mais. ênfase na conscientização, tá? Sobre educação humanitária, educação ambiental. Insere a figura jurídica do protetor de animais, isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente tem a figura jurídica do protetor, a gente consegue desenvolver políticas públicas voltadas ao protetor de animais, tá? Ele é uma figura muito importante na sociedade, ele muitas vezes vai assumir a carga de zelar por cães abandonados, cães e gatos abandonados, cuidar desses animais, procurar recursos para manter esses animais, né? Vai procurar lares para esses animais. Então é importante ter essa figura jurídica. Ele também ensina o conceito de cão comunitário e as regras mínimas para a comercialização de animais, né? Cão comunitário é aquele famoso cão que não é de ninguém, ele é do bairro inteiro, né? Aquele cão que ele vai, muitas vezes ele pode até dormir na casa de uma pessoa, mas às vezes ele vai dormir na porta, vai ter a população daquela rua, vai ter uma casinha ali para ele vai acordar, vai na padaria, vai na açougue, vai todo mundo alimentar aquele cão, ele tem um nome, todo mundo conhece aquele animal, mas quem é o tutor dele na verdade? Ninguém, né? Política de identificação e manejo populacional. Tá? A partir dessa política a gente vai começar a gente institucionaliza questões tipo como que a gente vai fazer o controle ético populacional desses cães, como que vai ser a identificação desses animais, cães e gatos, né? E aqui é importante frisar o artigo 3º dessa lei, que compete ao município com apoio ao Estado, implementar as ações que vão promover a proteção, a prevenção e a punição de maus tratos, de abandono de cães e gatos. Então, o município ele tem que estar atento a isso. A identificação e o controle populacional de cães e gatos, a conscientização da sociedade sobre a importância da proteção, da identificação e do controle populacional de cães e gatos, disponibilizar processos de identificação de cães e gatos por meio de dispositivo eletrônico subcutâneo capaz de identificá-los, famoso microchip. Relacionar-os com o seu responsável e armazenar dados relevantes sobre a sua saúde. E aqui, ações que tratam desse item, deste artigo poderão ser realizadas por meio de parceria com entidades públicas ou privadas. E também compete ao Estado disponibilizar o sistema de banco de dados padronizado e acessível que vão armazenar essas informações. E hoje a gente tem esse banco de dados. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Outra lei importante é a Lei 22.231 de 2016, ela que vai caracterizar, ela vai dizer o que são maus tratos, qualificar o que são maus tratos, tá? Então aqui eu vou trazer essas informações, o que a gente vai considerar como maus tratos. Privar o animal das suas necessidades básicas, então de alimentação, de desidentação, né? Deixar o animal com sede, não deixar o animal expor comportamentos naturais, né? Por exemplo, aquelas cirurgias que antigamente aconteciam sobre retirada de unha dos gatos, isso hoje em dia não pode, é vedado. Retirar cordas vocais dos campos de alguns cães que eles não caem latinho, vedado também, tá? Abandonar o animal, crime, lesar ou agredir o animal causando-lhe sofrimento, dano físico ou morte, salvo nas situações admitidas
previstas pela legislação vigente. No caso de abate, né, de animais para o consumo, essas são permitidas, mas você não pode maltratar ou lesar um cão, né, como a gente viu essa semana, no caso daquele cavalo, né, o responsável, né, cortou as patas dele, porque o animal estava cansado, depois de um trabalhado absurdo isso. Obrigar o animal a realizar trabalho excessivo ou superior às suas forças, ou submetê-lo a condições ou tratamentos que resultem em sofrimento. Criar, manter ou expor animais em recinto desprovido de segurança, limpeza e desinfecção. Utilizar animal em confronto ou luta entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes, muito como rinha, né? Assim, a gente sabe que em alguns locais tem a famosa cultural, mas isso é proibido, isso é vedado, né? Se expor animal, a gente sabe de vários tipos de rinha que acontece, isso daí não pode acontecer de forma nenhuma. Provocar envenenamento em animal que resulte ou não em morte, então é o famoso vizinho que não aguenta mais o gato da vizinha, vai dar uma peça de carne envenenada, envenenar o cachorro do vizinho, o cachorro de rua, envenenar os pombos também não pode acontecer. Deixar de proporcionar morte rápida e indolor animal, cuja eutanásia seja necessária e recomendada por médico veterinário. Então, se o animal, o veterinário, ele dá indicação de eutanásia para aquele animal, como por exemplo o caso de animais para leishmaniose positivo, né? Se esse animal você ou trata ou eutanasia, não tem outra opção, não tem manter ele dentro de casa sem tratamento. Até mesmo porque é uma doença que ela é degenerativa ao longo do tempo, então esse animal vai sofrer. Então, isso é considerado maus tratos. Você não eutanasiar um animal quando ele tem indicação para tal. Abusar sexualmente de animais, promover distúrbio psicológico e comportamental em animais. Então, gente, aqueles vídeos de TikTok, Instagram, quando a gente vê aqueles cachorrinhos andando em duas patas, aquilo é maus tratos. Aquele animal, muitas vezes, ele sofreu diversas agressões para aquilo acontecer. Não é natural de um cachorro andar sobre duas patas. Ele não tem sistema... ele não tem sistema locomotor, músculo esquelético para sustentar o peso dele em duas patas. Então, quando a gente coloca aquilo, muita gente, que fofo, que lindo. Não é, porque ele não olha para sofrimento, ele está em maus tratos. Outras ações ou omissão atestadas por médico veterinário. Tá? Então, tudo isso daqui é caracterizado maus tratos pela Lei 22.231. Além disso, a gente tem a Lei 24.313, ela vai estabelecer a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Sendo o artigo 37, compete ao SEMAD. Ele traz que a formulação, ao desenvolvimento e implementação de políticas públicas visando ao bem-estar, ao manejo populacional ético, a identificação e a educação humanitária dos animais domésticos em articulação com os demais órgãos e entidades de administração em apoio aos municípios no âmbito dessas políticas. Tá? Então, essas três leis são as que vão regir nossas políticas públicas voltadas para a fauna. Só uma dúvida. Está na foto, mas o cavalo não é essa lei? Sim. Essa lei ela vai estabelecer que a SEMAD ela vai, como diretriz de fauna doméstica, a gente vai atuar com cães, gatos e equídeos. Tá bom? Então, seguindo para nossas linhas de atuação, na SEMAD a gente vai atuar promovendo a esterilização de castrações gratuitas de cães e gatos de rua e de famílias de baixa renda, de protetores, de pessoas em situação de acumulação. A gente vai promover a microchipagem, que é a identificação. Tá? A gente tinha aqui, não sei se todo mundo já viu, mas o microchip que a gente usa ele é do tamanho de um grão de arroz. Tá? Ele é inerte, ele não vai emitir sinal, ele não vai estar captando informações. Ali dentro vai ter um número de registro e quando a gente passa o leitor ele vai identificar aquele número, tá? E aí a gente vai saber qual animal é aquele. Muitas vezes vai estar vinculado às informações do tutor, onde aquele animal muitas vezes é castrado, do protetor dele. Além disso, a gente tem um sistema de identificação de animais domésticos, que é uma ferramenta digital disponibilizada pelo Estado para registro de cães e gatos, caso houvesse tutores ou instituições protetoras. Esse ano, o governo federal lançou Simpatinhas, né, que também é um sistema de cadastro.
A gente até passou algumas informações, nós já tínhamos o nosso sistema de identificação já anterior aos simpatinhas, só que ele tem um pouco de diferença. Quando eu falar do sistema, eu vou apontar para vocês. A gente também trabalha com saúde básica animal, que a gente promove atendimento veterinário básico, gratuito, com vacinação, verificação e controle de zoonoses. O resgate animal, que é em apoio aos municípios, né, para a aquisição de veículos adaptados ao resgate desses animais, a resgate de rua, a resgate de protetores, tá? Para a gente ter o deslocamento do animal, muitas vezes, para atendimento veterinário. Educação integrada são as ações educativas vinculadas à castração e projetos em escolas, parcerias com convênios e termos de fomento com os municípios, consórcios e ONGs, e o cadastro e monitoramento, né, que a gente faz o cadastro dos protetores de animais e monitora esses protetores. Aqui são alguns programas prioritários que a gente tem. Tá? Cadastro estadual de entidade de proteção animal e protetores independentes, programa estadual de esterilização de animais domésticos, o sistema estadual de identificação de animais domésticos, o programa estadual de educação ambiental e humanitária, infraestrutura de dados espaciais, o IDS-ZENA, o programa estadual de resgate animal, o programa de microchipagem de animais domésticos, conheça seu amigo, e o programa estadual de saúde básica. Vou começar falando sobre o Programa Estadual de Microchipagem de Animais Domésticos, o programa Conheça Seu Amigo. Tá? Como que ele funciona? Por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, a gente, por meio de recurso próprio, a gente adquire microchips, tá? E a gente pega um cálculo censitário de cada município. Tá? Então, ali por volta de 10% da população de animais daquele município, a gente doa por volta de 10% desse número aos microchips nesse município. Então, por exemplo, se o município, tem 1.000 animais, a gente vai doar 100 microchips para aquele município. Como contrapartida, o município, ele só tem que garantir a esterilização, ele só tem que promover a castração de animais naquele município. Tá? É a única contrapartida que a gente tem. E, além disso, o município vai se indicar um gestor. Esse gestor ele vai cadastrar esses animais que foram microchipados e castrados no nosso sistema de identificação estadual. Então, como resultado, a gente já teve 2 editais publicados para a seleção de municípios. Foram 180 municípios participantes, sendo 103 mil microchips e 108 leitores doados. Além disso, quando o município ele é selecionado por meio digital, a gente doa um leitor de microchip para aquele município também, para ele poder identificar e ver se aquele microchip está funcionando. E a gente tem os editais com periodicidade anual. No ano passado, a gente fez uma parceria com o Ministério Público, junto com o programa ProDevida, e a gente doou esses microchips para os municípios que participaram do ProDevida e participaram da capacitação promovida pelo Ministério Público. Tá? Esse ano, a gente teve um edital também, agora no meio do ano, que foi voltado para os consórcios intermunicipais, onde a gente doou esses microchips não direto para o município, mas para esses consórcios intermunicipais para a promoção da castração. As perspectivas de impacto, né? A SEMAD tem como meta alcançar 100% de cobertura estadual, expandir o sistema digital de identificação animal a todos os municípios mineiros com base em dados consolidados e integrados, e a microchipagem se consolida como uma estratégia fundamental para o combate ao abandono, à negligência aos maus tratos, além de sustentar ações de bem-estar animal e saúde pública com ênfase em evidência. Tá? Aqui, gente, são os municípios que já receberam o microchip. Você explicar um pouquinho dos objetivos e a importância da microchipagem do chip? Nossa, assim, eu posso explicar a microchipagem, mas assim, para a gente explicar a importância desse microchip, é quase que uma aula sobre controle populacional ético. Mas o que acontece? Quando a gente identifica o animal, a gente consegue saber o tutor, quem é o tutor dele, onde é a residência dele. Se esse animal, por exemplo, fugir, a gente vai saber se esse animal se ele fugiu, se vai conseguir localizar o tutor. Muitas vezes, em caso de abandono, tutores, por exemplo, pegam um animal e abandonam em outra localidade. A gente consegue ter o registro daquele animal. A gente vai ter diversos registros. É por isso que a gente utiliza a microchipagem como uma peça fundamental do controle ético populacional. A gente não consegue desvincular
a microchipagem do controle populacional. Mas assim, depois eu posso te passar até mais informações sobre o caso. Pode ser? Aqui, gente, são os municípios, tá bom? Que já receberam o microchip aqui no estado de Minas Gerais. A gente tem um sistema, né, de identificação de animais domésticos, né? Esse sistema ele foi implementado justamente devido à Lei 20 de 1970, e nele, gente, um gestor ele é indicado, seja por uma OSC parceira, por um município, por uma ONG, por uma entidade. Esse gestor é indicado, ele é cadastrado e somente esse gestor vai poder cadastrar esses microchips. Então, diferente do sistema dos simpatinhas, que qualquer cidadão, através do gov.br, pode entrar e cadastrar o número, o nosso ele precisa de uma indicação de gestor, tá bom? Então, se você tem um animal microchipado, você pode procurar o gestor do município, ou o município pode procurar a gente para cadastrar um gestor, para ficar responsável pelo cadastramento desses animais no nosso sistema, tá? E através do sistema, quando a gente consegue identificar os animais ali, esses animais que são registrados, nós conseguimos também desenvolver políticas públicas voltadas para aquele animal, né? Voltado para aquela localidade. Então, assim, dependendo a gente consegue identificar, por exemplo, áreas que precisam de uma atuação maior nossa do que outras áreas, tá? Então, assim, eu indico que todo município tenha um gestor cadastrado com a gente, entre em contato com a gente para ter um gestor, para sempre poder registrar esses animais que foram microchipados, tá? Castrados e microchipados. Ele fica no banco estadual, na verdade? Sim, o nosso banco é estadual, ele é só para a gente, tá? Tem até o site, se você quiser, aqui ó, microchipagem.meambiente.mg.gov.br. Mas muitas vezes, se você digitar conheça seu amigo no Google, já vai aparecer nosso site, tá bom? Mas assim, se você é de qual município? Daqui de Caxambu? Eu não me lembro agora se Caxambu ele tem um gestor registrado, mas é só mandar um e-mail para a gente, tá bom? O secretário pode mandar, pode ser pode ser o próprio secretário, pode ser Mas só mais um detalhe que você gestor. está falando. O trabalho de fiscalização que a gente acompanha os cavalos de charrete. Isso seria na Secretaria da Saúde, na zoonose ou não? Então, a nossa secretaria ela vai trabalhar voltada para a gestão ambiental, tá? Quando relacionado à saúde, você vai procurar a Secretaria de Saúde. Relacionado à gestão, você pode procurar a gente, gestão e bem-estar. O que acontece? Hoje, o nosso sistema estadual ele não cadastra cães. Vai ser o próximo passo agora que a gente vai ver. Nosso sistema ele só cadastra cães e gatos atualmente. Tá, mas eu não entendeu. Isso não seria um serviço da zoonose? Bom, sim, você pode ter, o próprio município pode ter o cadastro. Você pode ter um cadastro municipal, não impede você produzir o seu próprio cadastro. Tem o sistema estadual. A gente segue as diretrizes da SEMAC, mas assim, no município quem faria isso aí seria a agricultura de zoonose, inclusive. Você pode ser uma indicação, pode ser a pessoa indicada para cadastrar, pode ser do setor de zoonose, não tem problema nenhum. Pode ser também, não tem problema nenhum. Desse que tem indicação, não tem problema. Sim, pode. O sistema como um todo, quer dizer, no caso de vocês não dizer nada. Sim. Então, vai relacionado à Secretaria de Meio Ambiente de Caxambu, é isso? Não necessariamente, depende, porque o que acontece tem municípios que não têm Secretaria de Meio Ambiente, tem municípios que a pasta vai ficar na Secretaria de Agricultura. Então, a Secretaria de Agricultura pode recorrer a gente procurando. Tem pastas que vão estar na Secretaria de Saúde, municípios que a pasta vai estar na Secretaria de Saúde. Então, procura, a Secretaria Municipal procura a gente, tá bom? O representante do município pode procurar a gente como gestor, pedindo a indicação, né, para a gente cadastrar um dos gestores para esse cadastro, sem problema nenhum. Aqui são os municípios onde já houver cadastro desses animais, tá? O Programa Estadual de Esterilização de Animais Domésticos, ele é coordenado pela SEMAD e executado em parcerias com prefeituras, consórcios públicos, organizações da sociedade civil, as OSCs. Ele trata de uma das principais estratégias de manejo populacional ético de cães e gatos,
de Minas Gerais, tá? Ele vai ter foco na prevenção da superpopulação, na redução do abandono, no controle de zoonoses e promoção de saúde única. As ações elas são formalizadas por meio de convênios e termos de fomento e priorizam animais sem tutores, de famílias carentes, de famílias em situação de vulnerabilidade, protetores, pessoas que estão em situação de acumulação, tá? E as esterilizações são realizadas em clínicas fixas ou elas podem ser realizadas também nas unidades móveis, os castramóveis, com apoio técnico e protocolos e modelos fornecidos pela SEMAD. Como resultado consolidado, desde 2019 a 2025, nós já tivemos 252.589 castrações de cães e gatos realizadas, 702 ações em diferentes momentos e locais, 450 municípios mineiros distintos contemplados e 18.148 castrações entre janeiro e julho de 2025 em 84 municípios. Então, posso te explicar depois? É porque hoje não é o foco da palestra, mas eu peguei o maior prazer em te explicar. Sim, são pessoas que elas acumulam os animais, né? Agora, o número desses animais pode ser diverso. Se você quiser que eu te passe outras informações, a gente pode te passar em um momento posterior. Com certeza, mas em um momento posterior, após a palestra, eu posso te passar? Então, ótimo, obrigado, viu? Que não é o foco aqui. Vai depender muito da situação, mas eu posso te passar as informações tranquilamente. Como você se chama? Maria Antônia, tudo bem. Ok. Além disso, nós temos as unidades móveis de esterilização e educação ambiental. Como faz parte, né, como complementar ao programa, foram repassados recursos para a aquisição de 12 unidades móveis de castração, que foram distribuídas entre 3 hóspedes, 3 municípios e 6 consórcios públicos. Essas unidades elas são equipadas para a realização segura e qualificada dos procedimentos e ampliam o alcance das ações, porque muitas vezes a gente consegue levar o castramóvel para as áreas rurais, né, onde as pessoas não vão conseguir se deslocar para os centros urbanos. Então a gente consegue levar esse castramóvel e realizar as castrações ali. Um castramóvel pode, assim, dependendo do número da equipe, dependendo do tamanho do castramóvel, realiza, por exemplo, às vezes até 100 castrações no dia. O Programa Estadual de Educação Ambiental e Humanitária Jovens Mineiros, dentro desse programa estadual, de educação ambiental, a gente tem atuação também com uma pauta voltada para a forma doméstica, tá? E educação humanitária dos estudantes. Já também a gente tem a gestão de convênios para proteção e bem-estar animais, de animais domésticos. A SEMAD ela vai firmar convênios e termos de fomento com municípios, consórcios públicos e organizações da sociedade civil, viabilizando ações estruturantes voltadas à proteção e ao bem-estar de cães e gatos e equinos no território mineiro. E essas parcerias elas vão abranger diferentes linhas de atuação, como a castração e controle populacional, por forma de mutirão de castração de cães e gatos, castração integrada a ações de educação ambiental, procedimentos em clínicas fixas ou unidades móveis, né? Castração com a aquisição do castramóvel, como eu já falei anteriormente, as unidades de imóveis de esterilização, o atendimento médico veterinário para cães, de tutores, né, em situação de vulnerabilidade, ou para animais errantes, a vacinação e a vermifugação também, além de aquisição de suprimentos e manutenção desses suprimentos e equipamentos, equipamentos e infraestruturas doados para esses hóspedes e veículos também para resgate animal, veículos adaptados, voltados para o resgate animal. O Programa Estadual de Resgate Animal foi lançado em 2023, ele tem como foco combater o abandono e a promoção do bem-estar de cães e gatos, tá? O objetivo dele é apoiar os municípios e as hóspedes na proteção e no manejo de forma doméstica, para reduzir o número de animais abandonados na rua, prevenir os agravos à saúde e ambiente, então, por exemplo, animais errantes que acabam, por exemplo, cães que podem morder, né, cães errantes que mordem os transuintes. Então, esse programa de resgate animal é voltado para isso.
Os municípios contemplados nesse programa foram Pompéu, Nova Serrana, Passatempo, Turmalina, Itamarandiba, Patos de Minas, Limeira do Oeste, Novo Oriente de Minas, São João Evangelista, Guimarães, Lagoa Santa e Dores do Indaiá. Esse programa, gente, teve edição em 2023 e assim, foi muito bem sucedido. Os serviços prestados são consultas clínicas, diagnósticos básicos, a vacinação, a multivalente tanto para cão e para gato. Para gatos, os gatos eles recebem B3 ou B4, já os filhos vão receber a B8. A verificação, procedimentos ambulatoriais e pequenas cirurgias, ambulatoriais simples, como, por exemplo, retirada de íeses, né, a famosa bicheira, orientações sobre guarda responsável. Então, aí o tutor que leva o animal ele vai receber essas orientações dos veterinários. Os veterinários eles são orientados a passar orientações sobre guarda responsável. E ele tem uma cobertura e resultados. O atendimento foram em 240 municípios, abrangendo 113 municípios diferentes só em 2021, tá? Foram 43 mil vacinações realizadas. E ele tem um crescimento contínuo e a gente expande ele a cada ano. Cada ano a gente consegue firmar novas parcerias para aumentar o programa de saúde básica anual. Os impactos, a gente tem um impacto na promoção de saúde única, com a integração de saúde animal, humana e ambiental, prevenindo riscos sanitários, coletivos e protegendo a sociedade pública, a saúde pública, a educação e conscientização, fortalecimento da consciência coletiva sobre os cuidados com os animais, especialmente comunidades vulneráveis, territórios mais saudáveis e inclusivos, com aproximação do poder público com a sociedade, promovendo um ambiente mais saudável para a população e para os animais. A gente também tem um cadastro estadual de entidade de proteção e de protetores independentes. Ele foi instituído em 2021. É um questionário que a gente tem no nosso site para os protetores entrarem lá, se registrarem, colocar as informações para a gente ter uma noção de quantos protetores a gente tem no estado, tá? A partir disso, a gente consegue desenvolver políticas voltadas para os protetores de animais. Ele é realizado por meio de formulário eletrônico no portal da SEMAD e ele vai permitir a formalização da atuação de protetores e hóspedes, tá? Com os números atualizados, a gente já tem 1.446 protetores independentes cadastrados e 270 entidades de proteção animal registradas, tá? Esse independente, desculpa interromper, não precisa ter CNPJ, não precisa ser MSC, não precisa. Além disso, a gente tem um banco de dados, infraestrutura de dados espaciais, o IDS-ZIMA. Nele, a gente vai disponibilizar camadas geoespaciais que apoiam o planejamento, a gestão e a análise de políticas públicas voltadas à fauna doméstica em Minas Gerais. As camadas disponibilizadas no sistema permitem a visualização territorializada de informações sobre cães, gatos, protetores, organizações da sociedade civil e programas estaduais. No IDS-ZIMA, nós teremos essas camadas, né? A estimativa de população canina, a estimativa da população felina, a estimativa da população total de cães e gatos, proporção da população de cães e gatos em relação à população humana, prioridade para políticas públicas de fauna doméstica, microchips distribuídos para cães e gatos em situação de rua, número de organizações da sociedade civil por município, o número de protetores de animais independentes por município, municípios integrantes do programa Conheça Seu Amigo e municípios cadastrados no Sistema Estadual de Identificação de Animais Domésticos. Aqui, gente, é só mostrando para vocês um pouco a cara do IDS-ZIMA, tá? Aqui são as camadas e você pode, inclusive, combinar camadas, tá? Para obter determinadas informações. Aqui é o nosso site, gente, para qualquer outra informação, para editais, vocês podem entrar aqui e procurar, tá? E além disso, gente, eu deixo o nosso contato de e-mail fauna.domestica@meioambiente.mg.gov para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram alguma informação, tá? E obrigado por me estarem aqui.